Então inscreva-se no nosso canal, pessoal. Se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever. Professor Saulo Coelho. Vamos falar agora do conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros começa com Z, né? Porque vem da palavra Zahlen, que em alemão significa números. Ele é formado inicialmente por números positivos, né? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, o ponto zero. Daí a gente tem os números naturais e os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Na reta numérica, esses números representam pontos. Nós temos o ponto 0, ponto 1, ponto 2, 3, 4 e assim sucessivamente à direita, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente à esquerda. A gente observa que as reticências aqui simbolizam a continuação do conjunto. O conjunto continua indefinidamente à direita, tendendo para mais infinito, e indefinidamente à esquerda, tendendo para menos infinito. Aplicação dos números inteiros, o termômetro e os números inteiros. A gente observa aqui números positivos à direita do zero e números negativos à esquerda do zero. Então, no caso de uma pessoa passando muito frio, a gente pode observar que o termômetro está marcando menos 3 graus Celsius, uma temperatura bastante fria para o nosso país. Subconjuntos importantes dos inteiros. No caso, um primeiro subconjunto que a gente pode extrair, né, uma porção. Então, o conjunto dos números inteiros não negativos vai ser aqueles números que não são negativos, ou seja, a gente vai pegar os números positivos, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, e o ponto zero. Lembrando que esses números ele representam o conjunto dos naturais. Os conjuntos naturais está contido no conjunto dos inteiros, faz parte do conjunto dos inteiros. A gente observa isso no diagrama à esquerda. Conjuntos naturais está contido, está dentro do conjunto maior que é o conjunto dos inteiros. Então, conjunto dos números inteiros não nulos. A gente vai pegar todos os elementos e vai tirar o ponto zero. Então, vamos pegar aqui o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4. Foi o que nós fizemos, excluímos o ponto zero. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos vai incluir os números que não são positivos, ou seja, a gente vai pegar os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e também o ponto zero. Outros subconjuntos importantes dos inteiros, o conjunto dos números inteiros positivos. Vamos pegar os números que são positivos, o 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Conjunto dos números inteiros negativos. Vamos pegar apenas os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, para aqui no menos 1. Oposto ou simétrico de um número inteiro. Nós temos aqui os números dispostos de menos 4 a 4 na reta numérica, sendo o zero aqui a nossa origem. É como se nós tivéssemos um espelho aqui passando pelo ponto zero. Se nós temos aqui o ponto 2, se o objeto está no ponto 2, a 2 metros de distância do espelho, onde é que vai estar a sua imagem? No ponto menos 2. A sua imagem vai estar a 2 metros também do espelho. Então, o oposto ou simétrico de 2 é o menos 2. O oposto ou simétrico de 1 é menos 1. O oposto ou simétrico de menos 3 é mais 3. O oposto ou simétrico de menos 4 é mais 4. A distância do ponto 4 até o zero é a mesma distância do zero até o ponto menos 4. Propriedade dos números inteiros. O conjunto dos inteiros está bem definido para a adição, multiplicação e a subtração. A divisão nem sempre resulta em número inteiro. Então, se eu somar dois números inteiros, vai dar um inteiro. Se eu multiplicar, também vai dar um outro inteiro. E se eu subtrair, também vai dar um número inteiro. Já a divisão nem sempre resulta em número inteiro. Exemplo, se eu pegar 7, dividir por 2. Quanto que é 7 dividido por 2? Vai ficar uma fração, 7 dividido por 2. E essa divisão ela não é exata. Ela dá um número decimal, que é 3,5. R$ 7,00 dividido para duas pessoas dá R$ 3,50. Esse número ele não pertence ao conjunto dos inteiros. Ele vai pertencer ao conjunto dos racionais, que é o conjunto que a gente vai ver na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula!